Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Poliana e eu estou aqui para mais um exemplo de trigonometria. Antes de começar, se inscreve no canal e curte aqui o vídeo. E vamos lá, vamos estudar! Então assim, o exemplo de hoje diz o seguinte: de um ponto A, situado no mesmo nível da base de uma torre, o ângulo de elevação do topo da torre é de 20 graus. De um ponto B, situado na mesma vertical de A e 5 metros acima, o ângulo de elevação do topo da torre é de 18 graus. Qual é a altura da torre? E aí ele disse que é para usar as aproximações de tangente de 20 igual a 0,36 e tangente de 18 igual a 0,32. Então, vamos lá. Ó, aqui é a torre, tá? Ficou igualzinho. Ainda bem que eu sou professora de matemática, né? Então, assim, foca na torre. Não, mentira, não foca na torre. Então, assim, gente, ó, ele disse que do ponto A para a altura da torre tem um ângulo de 20 graus, tá bom? E do ponto B para a torre tem um ângulo de, eu vou pôr aqui, tá? Senão vai ficar muito pequenininho, 18 graus. E aí, ele quer saber qual é a altura da torre. Então, vamos chamar a altura de H, tá? Porque é o mais normal, tá? A altura é H. E a gente vai chamar aqui a distância dos pontos A e B para a torre de X, tá? Então vamos lá, vamos começar. Então assim, pessoal, mais uma vez a gente vai resolver esse exercício em duas partes, tá? Então assim, primeiro, ó, ele não deu muita informação, né? Ele deu só dois ângulos, deu esses 5 metros e quer saber a altura, tá? Mas tem como a gente descobrir. Então vamos lá, primeiro a gente vai usar o triângulo azul, tá? Que vai do ponto A até na torre, tá? E ele tem um ângulo de 20 graus. Então, é esse triângulo que a gente vai usar agora. Então, assim, aqui a gente tem os ângulos. Isso quer dizer o quê? O oposto ao ângulo é a altura. Então, a nossa altura vai ser o cateto oposto. E o X, que está do ladinho dos ângulos, vai ser o cateto adjacente. Por quê? Porque se vocês fecharem aqui, a gente vai ter o ângulo reto aqui e a nossa hipotenusa aqui, tá bom? Então, a gente só tem cateto oposto e cateto adjacente. Então, já ficou óbvio aqui que a gente vai usar a tangente nas duas vezes, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro no triângulo azul. Então, tangente de quanto? Qual é o ângulo do triângulo azul? É 20. Igual... Qual é o nosso cateto oposto? É H. Qual é o nosso cateto adjacente? É X. Tá, e aí o exemplo disse que é para usar tangente de 20 igual a 0,36. Então, substituindo aqui, 0,36 igual a H sobre X. Agora, a gente vai isolar o X, tá? Para isolar o X, a gente multiplica aqui. Então, vai ficar 0,36x igual a H. Para isolar o X, a gente passa o 0,36 dividindo. Então, a X igual a H sobre 0,36. Então, assim, pessoal, a gente chegou aqui numa parte que não tem mais o que fazer com isso aqui por enquanto, tá? Então, guarda essa partezinha aí que a gente já volta para ela, tá? Tá. Agora, a gente vai fazer para o triângulo vermelho, tá bom? Então, no triângulo vermelho, a gente tem o quê? Tangente de quantos graus? Qual é o grau do triângulo vermelho? É 18. Igual. Então, qual é o cateto oposto do 18? Assim, gente, ó, o H, foca aqui, tá? Não se perde agora. O H, ele é a altura total da torre, tá? Tudo isso aqui é H. Só que ele mesmo disse no exercício que o ponto B, ele está 5 metros acima de A. Então, o que quer dizer? Que a altura aqui de B, ela vai ser o quê? Vai ser o H, que é a altura total, menos esses 5 metros que tá perdendo aqui, porque o H tá para cima disso,
tá? Entenderam aí? Então, o cateto oposto do triângulo vermelho de 18 graus é H, que é a altura total, menos esses 5 metros, tá bom? Porque tem essa diferença, o exemplo mesmo disse que tinha essa diferença de altura, tá? Então, o cateto oposto de 18, H menos 5. E o cateto adjacente é o X, continua sendo X, tá bom? E o exemplo disse que é para usar na tangente de 18 o valor de 0,32, tá bom? Então, 0,32 igual H menos 5 sobre X. Agora, mais uma vez, a gente vai isolar o X. Para isso, multiplica cruzado. Então, vai ficar 0,32x igual H menos 5, tá bom? Agora, você quer isolar o X. Para isso, passa o 0,32 dividindo. Então, X igual H menos 5 igual 0,32. Pronto, chegamos de novo a um final, né? Não final, mas quase final, que não tem o que fazer. Só que, aqui que tá o pulo do gato, tá? Assim, vocês estão vendo que aqui a gente achou o X e aqui a gente também achou o X. E esse X, ele é a mesma coisa. Por quê? Porque a distância aqui entre A e a torre é X, e entre B e a torre também é X, tá? Então quer dizer o quê? Que esses dois X que a gente achou, eles são a mesma coisa, eles equivalem à mesma distância, tá? Então, como eles são a mesma coisa, eles equivalem à mesma coisa, a gente pode igualar eles, tá? Então, ó, eu vou pegar o X de cima, aqui, igual ao X de baixo, tá? Porque igual eu falei, eles são iguais, então você pode igualar eles. E agora, a gente tem os dois H, tá bom? Então, por que aqui não tinha o que fazer? Por quê? Porque a gente tinha um valor de X, que a gente não sabia, e um valor de H, que a gente também não sabia. Aqui é a mesma coisa, um X e um H que a gente não sabe quanto é. Então, aqui agora, como a gente igualou os dois X, a gente sumiu com a variável X, tá? E sobrou somente o H. Então, agora a gente consegue resolver o exercício, tá bom? Aqui a gente tem uma igualdade. É só multiplicar cruzado. Então, vai ficar 0,32H igual 0,36H menos 5. Eu vou pôr entre parênteses, tá? H menos 5. Por quê? Porque você tem que lembrar que esse 0,36 está multiplicando o H e está multiplicando o 5 também, tá? Então, 0,32H igual 0,36 vezes H, 0,36H, menos, por causa do menos aqui, tá? 0,36 vezes 5 é 1,8, tá? Tá, e agora? A gente precisa deixar o H para um lado e o número para outro lado. Então, assim, como aqui tem um menos, esse 1,8 ele é negativo, eu vou passar ele para cá, para ele ficar positivo, e eu vou passar o H para lá, ficando negativo, tá? Então, ó, aqui tá positivo, ele passa para cá, negativo. Esse aqui tá negativo, ele passa para cá, positivo. Então, vai ficar 1,8 igual 0,36H menos 0,32H, tá bom? Então, deixa eu puxar para cá. Continuando. Agora a gente tem 1,8 igual 0,36H menos 0,32H vai dar 0,04H, tá bom? Porque, ó, aqui é H e aqui é H. Como eles são a mesma coisa, você pode tirar um do outro. É como se fosse laranja, tá? Aqui tem 0,36 laranja, aqui 0,32 laranja. Então, você pode tirar aqui, fazer um menos o outro, que vai dar 0,04. Agora, você quer isolar o H. Para isolar ele, o 0,04 passa dividindo. Então, 1,8 dividido por 0,04, tá? Fazendo a divisão aqui, vai dar H igual a 45 metros, que é a altura da nossa torre. Tudo certo, pessoal? Então, assim, no começo parecia bem difícil, né? Ele não deu valor nenhum, mas para vocês verem que tudo tem solução, tá bom?
Então, um abraço a todos, bons estudos e até mais!